Veja no ICL Notícias, segunda edição. Cenas lamentáveis. Presidente da CPMI do INSS frauda a votação para aprovar quebra de sigilos de Lulinha. É verdade esse bilhete. Flávio admite que fez anotações, mas nega que Marcos Polon pediu dinheiro para desistir de candidatura. Absurdos contra o fim da escala 6x1. Presidente do Republicanos, Marcos Pereira, diz que pobre não tem lazer. Absurdos a favor dos penduricalhos. Presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho diz que juízes mal têm lanche para comer. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Está começando, estamos ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 26 de fevereiro de 2026. Ao meu lado já tem a formação da nossa quinta-feira, que é Juliano Medeiros e Chico Sá. Boa tarde para vocês, queridos. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde, professor. Essa semana eu tô, assim, especialista nos dias da semana, porque hoje eu acordei com a certeza que era sexta-feira. Aí aquela tristeza, eu né? vi que você quase pula direto para sexta. Foi quase. Aquele erro quase. Estamos chegando, Gabi. Calma. Ansiedade. Isso aí. Ansiedade. Muita coisa aconteceu no Congresso hoje, gente, trazendo aqui um resumo enquanto o nosso convidado se acomoda e chega para falar junto com a gente. Teve uma briga generalizada, acusação de fraude, socos. Terminou hoje assim a sessão da CPMI do INSS, que aprovou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A base governista decidiu recorrer ao presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre. Vocês estão vendo aí as imagens da confusão. A base governista estava tentando anular a sessão quando recorreu ao presidente do Congresso, Alcolumbre, porque dos 21 parlamentares com direito a voto, a maioria, 14 foram contra. As imagens que a gente preparou, pelo menos, confirmam esse número. Então, a gente está vendo aí, são os parlamentares que estão em pé fazendo essa contagem. Juliano, só que apesar disso, a gente vai por partes nessa história, né? O presidente da comissão, o senador Carlos Viana, do Podemos, teria contabilizado só 7 votos contrários, o que garantiu a aprovação dos requerimentos. E aí, logo na sequência, a confusão começou. Foram aquelas imagens que a gente mostrou envolvendo o deputado Rogério Correia, o relator, o Alfredo Gaspar, enfim, tem outro deputado também, o Luiz Lima. Muita gente envolvida nessa história, e o deputado Paulo Pimenta, do PT, chega já para conversar com a gente aqui no N2. Aliás, já está a postos. Deputado, bem-vindo ao N2, boa tarde. Eu já te pergunto, vi algumas declarações do senhor muito rapidamente falando sobre entrar no Conselho de Ética, acusando de quebra de decoro também. O que aconteceu no fim das contas? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha, sou parlamentar já há algum tempo. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha vivido uma situação tão constrangedora, né? E tão vergonhosa, que assim, para o parlamento brasileiro. Houve uma ação deliberada por parte do presidente da CPMI de fraudar o resultado de uma votação. Tinham 21 parlamentares titulares aptos a votarem. Nós tínhamos 14 votos, o resultado da votação foi 14-7. E, para surpresa de todos e de todas, na hora de anunciar o resultado da votação, mesmo a gente tendo 14 votos e a oposição tendo 7, ele anunciou que a oposição tinha ganhado a votação. Eu
tenho dito durante todo o dia que, antigamente, e o Chico aqui, o pessoal que antigamente acompanhava futebol também, não tinha VAR, né, gente? Então, quando o juiz roubava, o resultado ficava valendo. Eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre. Nos levaram um campeonato brasileiro na mão grande, alguns anos atrás. Se naquela época tivesse o VAR, com certeza o Inter teria sido campeão. Então, o que a gente fez hoje? Concluída a votação, nós fomos até o presidente Davi Alcolumbre e falamos para ele: presidente, chama o VAR. Né? Nós informamos o presidente da fraude e pedimos que o presidente olhe a votação, que a mesa do Congresso olhe a votação. As imagens são em tempo real. A gente pode observar que nós éramos 14 parlamentares, ele conta até o número 7 e, por algum motivo que eu não sei explicar, ele para no 7. E ele diz: olha, tem só 7 deputados e parlamentares aqui. Esse documento que nós preparamos está assinado por nós, os 14. Nós mostramos, através de vídeos, fotos, declarações, que no momento da votação nós éramos 14 e também informamos ao presidente que eram 7 que estavam votando com a oposição. O curioso, gente, é que, por algum motivo, eu, antes da votação, fui até a mesa e falei para ele: presidente, quero chamar a atenção do senhor, nós estamos nesse momento com 14 parlamentares do plenário. Eu entreguei para ele a lista, falei para ele: esses 9 deputados, o senhor pode olhar aqui, estão no plenário, esses 5 senadores e senadoras estão no plenário, e a oposição tem só 7. Então ele sabia quantos nós éramos. E mesmo assim, ele cometeu essa ilegalidade. Então, o que nós queremos é que seja chamado VAR e seja conferido se o presidente está falando a verdade ou se nós estamos falando a verdade. Se ele está falando a verdade, ok, a votação é válida. Se ele mentiu e manipulou o resultado da votação, naturalmente que ela vai ser anulada, e mais do que isso, ele tem que ser responsabilizado. E é por isso que eu vou representar contra ele no Conselho de Ética, porque ele não se enganou, ele fraudou de forma deliberada a votação. Deputado Pimenta, Juliano Medeiros aqui, mais um colorado na transmissão com você. Como é que você está? Um injustiçado. Sabe, né? Foi combinado isso, não é Verdade, possível. é verdade. A gente tem um senso de O justiça. pessoal da mão grande, aquele. A gente tem um senso de aquele pênalti do Tinga até hoje, Juliano. Não, roubaram mesmo o Inter. pênalti do Fábio Costa, mas vamos. O pênalti do Tinga até hoje nós vamos conformando. Exatamente. Mas já que nós estamos falando contra as injustiças, deputado, explica para a nossa audiência um pouco como é que funciona, porque, na verdade, a votação foi simbólica, né, no primeiro momento, pelo que eu entendi, eram para os deputados que eram contrários, contrários ao requerimento, tinham que se manifestar, e os favoráveis permaneciam na posição que eles estavam, né? E aí na foto dá para ver os deputados da base levantando o braço. Essa votação tem esse problema regimental, obviamente, e tem um problema político, eu queria que você comentasse também, que é o fato de que a Polícia Federal já está investigando esse caso, já foi feita uma autorização por parte do ministro André Mendonça para a investigação do Fábio Lula da Silva, ou seja, a Polícia Federal está cumprindo com o seu papel constitucional, que é de averiguar se houve algum tipo de irregularidade cometida pelo filho do presidente da República, que disse em entrevista que se o filho dele tivesse feito algo de errado, que fosse investigado, que fosse processado, que tivesse o direito de defesa e que, caso se comprovasse alguma coisa, fosse punido. Então, em meio à investigação da Polícia Federal, vem essa tentativa de armar essa confusão, esse circo. Comenta um pouco para a gente também as intenções da oposição por trás desse requerimento, que obviamente não é de investigar nada, é de causar confusão, é de causar caos no meio de uma investigação tão séria e tão importante. Ótimo, Juliano. Então vamos lá, gente. Primeiro, o presidente da comissão, Carlos Viana, e o relator, eles apresentaram uma pauta que constavam 87 itens. E nesta pauta, eles não incluíram os requerimentos que nós apresentamos. Então, por exemplo, o Zetel. O Zetel é o cunhado do Vorcar, que era o presidente daquele banco chamado Clava Forte, que é um banco da Igreja Batista de Lagoinha, lá de Minas Gerais, aonde, inclusive, o Carlos Viana faz parte, tá?
O Zetel é a pessoa que fez as maiores contribuições individuais para a campanha eleitoral do Brasil na última eleição. Ele contribuiu com 5 milhões de reais para as campanhas do Bolsonaro e para a campanha do Tarcísio. E esse dinheiro já foi identificado. Parte do dinheiro roubado do INSS foi para essa igreja. Para vocês terem uma ideia, aqueles jovens que roubaram o INSS, que a gente chama dos Golden Boys, alugaram o estádio do Palmeiras para fazer a festa de Ano Novo da igreja da Lagoinha, da igreja do Zetel, do Valadão. Mas ele não quer de jeito nenhum que a gente possa quebrar o sigilo do Valadão, do Zetel, não traz para depor. Né? Então há deliberadamente uma ação por parte do presidente de blindagem. O Onyx Lorenzoni era ministro da Previdência. Tem dinheiro do esquema do INSS na conta da campanha do Onyx, mas o presidente não bota em votação um requerimento que permita que a gente possa quebrar o sigilo do Onyx, ou que a gente possa, né, ter as informações da movimentação financeira do Onyx. Então, há claramente uma tentativa de impedir que a gente possa chegar, né, naqueles que foram os mandantes desse esquema criminoso. Por outro lado, eu posso assegurar a vocês, aqui nós temos uma sala-cofre que ela tem milhões de documentos. Não há nenhum documento envolvendo desconto associativo do INSS ou de empréstimo consignado que faça qualquer referência ao filho do presidente Lula. Não há documento para referência ao presidente Lula. Isso é uma fábula. Isso é uma mentira. Isso é uma tentativa por parte da oposição, como já fizeram em outras épocas, quando diziam que o Fábio era dono da JBS, dono da Friboi, dono da Oi. A dona Marisa morreu vendo os filhos dela serem enxovalhados publicamente e acusados das mais diferentes barbaridades. E mais uma vez é isso que está acontecendo. Se o Fábio tem alguma coisa que ele tenha que ser investigado pela justiça, eu não sou advogado do Fábio, não cabe a mim aqui defender ele. Ele tem, né, maior de idade, é responsável pelos seus atos. Agora, o que eu posso assegurar é que no que diz respeito a esta CPI, que é desconto associativo do INSS e consignado, não tem absolutamente nada que envolva o Fábio. Eu desafio qualquer deputado, qualquer senador, qualquer pessoa que me mostre um documento. E não vou mostrar porque não existe, gente. Chico. Ótimo, deputado. Eu sinto pelo seu Inter ainda, e eu acho mais do que necessário esse vá aí nessa confusão de hoje, né? Mas voltando ao filho do presidente, há uma verdadeira obsessão em torno do Lulinha, e não é dessa eleição, tem uma longa temporada já, não é, Juliano, essa caça. Desde a época do Velho Testamento. Exatamente, assim, é uma coisa secular. Agora, a Polícia Federal também fez esse pedido, né, deputado? Junto com, como o Juliano falou. Não seria o caso de olha, quebra esse sigilo e vamos resolver essa obsessão essa obsessão da oposição, porque não é objeto ele não aparece hora nenhuma em nada relativo ao escândalo do INSS, como você falou. Se a oposição tivesse o menor sinal, já havia explorado isso, não só nessa eleição, mas de séculos atrás. Como explorou no caso do irmão do presidente, tentou fazer uma vinculação no caso do Frei Chico também, né? Tentou com o Frei Chico. Eles vão tentar com qualquer personagem do entorno do Lula. Talvez seja a única cartada que resta nessa eleição. Então, acho que vai acabar, via a Polícia Federal, sendo esclarecido isso, né, deputado? Não tenho nenhuma dúvida, Chico. Eu vou te dizer assim, eu acho que para o próprio Fábio, essa investigação da Polícia Federal vai ser uma oportunidade de demonstrar mais uma vez que ele não tem absolutamente nada que vincule a sua trajetória, o seu nome, a qualquer assunto vinculado ao escândalo do INSS, a desconto associativo, a consignado, ou seja lá o que for. Né? Eu vejo a movimentação da oposição claramente uma movimentação de natureza política. E é curioso, porque o Carlos Viana, gente,
Ontem ele apareceu no caderno, né, do Carlos Bolsonaro. E o caderninho do Carlos Bolsonaro coloca lá o Carlos Viana como o candidato prioritário do bolsonarismo em Minas. Talvez isso explique um pouco da mudança de conduta, de atitude do presidente. Porque o presidente vinha se comportando de uma forma, né, moderada, como magistrado, que no caso ele é presidente. E de uma hora para outra ele começa a assumir uma postura do militante do bolsonarismo. Talvez a explicação para isso esteja no caderninho, né? Um caderninho que mostra ali, Minas Gerais, candidato a senador prioritário, Carlos Viana. Então, a investigação também vai mostrar se existe nexo entre essas duas questões. Deputado, eu queria voltar a essa questão da comissão para te perguntar se a liderança do governo já formalizou que é contrária a esse resultado da votação dos requerimentos da CPMI. Então, se já enviou à mesa diretora do Senado e se o presidente do Senado, né, se o senhor chegou a conversar com ele, e se ele está inclinado a anular essa votação. E se não, imaginando, né, se o senhor considera esse cenário e eventualmente até judicializar essa votação. Bom, quando nós estamos conversando aqui, eu já vi a movimentação aqui da assessoria para que eu faça a última revisão do documento que vai ser protocolado. Então, é uma questão da gente concluir a entrevista e a gente vai estar protocolando o documento, né? Eu acho que o presidente Davi Alcolumbre, ele não tem muita saída. Por quê? Porque ele vai ter que olhar as imagens, ele vai ter que olhar o VAR. Nós estamos provocando e o VAR vai ter que ser chamado. Na hora que ele olhar as imagens da própria telecâmara, ele vai contar e ele vai ver que nós éramos 14. E o presidente conta ali 1, 2, 3, 4, quando chega em 7 ele para de contar. Então, eu não creio que exista outra possibilidade a não ser a anulação da votação, porque há um erro formal no anúncio do resultado. Tinham 21 parlamentares, 14 votaram de uma maneira, 7 votaram na outra. 14 a 7, é evidente que quem fez mais votos fomos nós. Então, na medida que o presidente, diante desse fato, que não é uma narrativa, é um fato, a gente sabe o nome de cada deputado, cada deputada, cada senador, cada senadora, como votou. Se a gente sabe que o resultado foi 14 a 7 e ele anunciou outro resultado, né, vocês têm aí as imagens, né, gente? Sim. Então, as imagens, elas são incontestáveis. Então, eu não acho que haverá necessidade de judicialização, que eu não tenho por que imaginar que, diante de um fato tão evidente, possa o presidente Davi tomar outra atitude que não seja anular essa votação. Bom, deputado, a gente agradece muito pelo seu tempo, pela sua gentileza de vir aqui também nos ajudar a compreender toda essa situação que aconteceu ali na Câmara, né, no Congresso, no dia de hoje. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo aqui ao N2. Até a próxima. Eu que agradeço a vocês e estou totalmente aqui à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigado. Obrigado, deputado. A gente segue aqui, vamos voltar a falar sobre esse assunto ao longo do programa, só para também trazer mais uma informação a respeito disso. O ministro André Mendonça, do STF, já tinha autorizado a quebra de sigilo bancário fiscal do Lulinha, que era um pedido que tinha sido feito pela Polícia Federal. E sobre posicionamento do senador Carlos Viana, que falou com a imprensa, por enquanto, o que a gente tem de informação até agora é que ele negou qualquer manobra regimental e disse que contou os votos 2 vezes. Então, vamos ver se o senador Davi Alcolumbre vai ter um posicionamento a respeito disso. Não tem como, tá aí, tá na foto, né? Não tem dúvida. Eu acho que ele se animou com a anotação do Flávio Bolsonaro de ser candidato em Minas e o bolsonarismo subiu a cabeça e ele apostou na loucura, porque tem hora que esses personagens da extrema-direita, eles apostam de forma deliberada. A essa altura, ele já gerou manchete em todos os lugares. Ele já inundou as redes sociais com essa informação. Quebra do sigilo bancário do filho do presidente. Já ganhou a versão. Ele já
o Alcolumbre deve anular, mas ele passou um dia inteiro com essa manchete e ele já carimba na esquerda e no Lula que o filho dele é suspeito. O objetivo foi cumprido. É o típico factoide, né? É o factoide, gerou e movimentou as redes, e movimentou os jornais, portais, era o que ele queria. Aí agora, anulam, fica tudo bem, para ele também vai ser tudo bem. Eu ganhei uma tarde vocês falando só disso no Brasil. E é esse o objetivo, esses caras são canalhas dessa forma. Parece que é exagero, mas a cabeça deles é feita assim. E como sempre acontece, né, Chico, no caso das fake news, o desmentido caminha muito mais, anda muito menos do que a mentira. Né? A mentira vai chegar em muitos lugares, o desmentido vai chegar em muito menos, né? Para não falar das cenas que a gente viu ali, da confusão no final da sessão, que também vai ter uma certa repercussão hoje nos jornais e que também vai ser um elemento a mais para dizer, olha só, desespero do governo, perdeu a votação. Até você explicar que foi, na verdade, um destempero provocado por uma manobra, por uma fraude, por uma injustiça, aí, meu amigo, já passou. Vai ser anulado, mas eles ganharam já uma tarde de repercussão. Muito bem observado, E dentro Chico. de uma CPMI, né, Chico? Sim, que é o lugar onde realmente tem foco, o bolsonarismo costuma fazer os seus cortes. É um circo bem sucedido, eles ganharam. É isso. Falando em bolsonarismo, eu queria trazer um outro assunto aqui com vocês. Juliano, ontem a gente trouxe aqui no Uni2 imagens das anotações do Flávio Bolsonaro durante uma reunião do PL. Né? E ele se manifestou sobre o vazamento dessas anotações. Ele confirmou que é verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, ele tentou amenizar uma dessas partes que foram vazadas ali, dessas imagens, a informação de que o deputado federal Marcos Polon estaria cobrando 15 milhões para não ser candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. A gente tem até anotação aqui na tela, fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Na parte inferior, né, que tem ali Polon e entre parênteses pediu 15 mil para não sair candidato. E aí o Flávio disse o seguinte para os jornalistas, abre aspas, aquilo nunca aconteceu. A imprensa, a parte da imprensa que estiver falando que ele pediu isso é mentira. O que aconteceu foi uma pessoa, quem conversou comigo, que estavam dizendo isso do Polon. Eu anotei para não esquecer de avisar ele que estavam veiculando essa mentira criminosa contra ele. O próprio Polon também negou ter feito essa cobrança e disse que o próprio Flávio Bolsonaro já esclareceu essa história. Que situação, hein, Juliano? Não, foi uma pessoa que me avisou, aí eu anotei para avisar para ele que essa mentira criminosa estava sendo dita contra ele. Deus, isso aí é o dinheiro do nosso fundo partidário sendo usado, que seria usado, né, para pagar a movimentação de candidaturas. Uma desistência, a gente já sabe a partir de agora, que custa 15 milhões na extrema-direita. E um esclarecimento, todo mundo ontem fez a confusão com a tal da mulher repolho. Por quê? Porque todos os jornais, todos os portais publicaram, viram a anotação do Flávio Bolsonaro, como é um Rodolfo com PH que ele anotou, ficou parecido com Mulher Repolho. Então, todo mundo divulgou Mulher Repolho. A gente comentou ontem aqui Mulher Repolho. Mas como eu sou leitor de O Jacaré... Tá na tela, Mulher Repolho, que não é Mulher Repolho. Como eu sou leitor de O Jacaré, que é um portal de notícias lá do Mato Grosso do Sul, o Jacaré informa que, na verdade, se trata de Giane Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul. Vice-prefeita de Dourados. Que está na bica para ser candidata ou ao Senado ou ao governo, e que hoje ela nega que vá desistir por 5 milhões. Que esse também foi o preço que o Flávio Bolsonaro achou que ela valia. Essa é uma tabela do Flávio Bolsonaro. O Polon vale 15 milhões pela desistência. A mulher do Rodolfo... Que é Rodolfo Nogueira, do PL. Rodolfo Nogueira, do PL. Deputado. E não a mulher Repolho. Então, a senhora Giane Nogueira, do PL, do Mato Grosso do Sul, diz que também não vai largar a candidatura por 5 milhões. Isso. Lembrando que são números do Flávio Bolsonaro, que acha quanto vale cada um deles. 3 notas sobre esse tópico. Primeiro, que não tem vazamento nenhum. A imprensa teve acesso a um documento
que não é oficial, mas enfim, um documento que foi deixado, azar o dele, foi um bobalhão, como o pai dele já foi outra vez também, que foi fotografado com o celular na sessão brigando com o Eduardo Bolsonaro, chamando o Eduardo Bolsonaro de vagabundo. É verdade, né? Então, assim, é uma turma desatenta, que não cuida das suas informações. Aliás, o Eduardo ganha aquela briga, né? Porque o Bolsonaro fala, cuidado para não acabar na papuda. Quem acabou na papuda foi o pai. Exatamente. Então, a primeira nota é essa, não tem vazamento nenhum, quer dizer, a imprensa teve acesso a um documento que foi largado para ele, por ele, numa reunião, e enfim, foi otário, azar o dele. O segundo aspecto é o tema da compra da desistência do Polon. Que só mostra uma coisa que todo mundo sabe: se compram e se vendem candidaturas no Brasil, sobretudo na extrema-direita, né? Há vários casos de gente que se lança, partidos nanicos que lançam um candidato para depois vender a sua candidatura para o prefeito, para o governador ou para a governadora. Nenhuma novidade, isso acontece há anos na política e agora ficou comprovado, atestado. E a terceira nota sobre esse episódio, Chico, Gabi, é o que é o bolsonarismo em relação às mulheres, porque não existe a dona, como é que ela chama? A dona Diane Nogueira. A dona Diane Nogueira não existe, existe a mulher do Rodolfo. O Rodolfo tem uma mulher que é dele lá. E ela é vice-prefeita. É vice-prefeita, mas ela não existe, vice-prefeita, Diane, é a mulher do Rodolfo. Então, num só episódio, mostrando que eles são uns tontos, uns bobalhões que pedem os documentos por aí e deixam a tática deles toda exposta na imprensa, que são uns machistas, uns misóginos e que são uns corruptos. Tudo que a gente já sabe sobre o bolsonarismo. Tá tudo aí nessas anotações. Achei didático, Juliano. Muito. Coisa de professor. Professor Juliano. Muito bom. É nessa que a gente se despede, então, nessa quinta-feira, mas amanhã você está de volta aqui com a gente, não é isso? É isso mesmo. Então, Nosso diretor tá me dizendo que a gente vai se ver amanhã. Então, combinadíssimo, até amanhã. E já quero dar um recado aqui para você. Caso você não se lembre, hoje é dia da estreia do nosso Oráculo ICL. Então, teremos Eduardo Moreira daqui a pouco aqui junto com a gente. Tem mais um convidado. Vamos deixar no suspense aqui para vocês sobre todo mundo que vai estar aqui na nossa mesa daqui a pouco. E também no nosso evento às 8 horas da noite. Mas antes disso, a gente vai trazer uma comunicadora do nosso campo progressista, que é a Carol Sardá, que preparou um vídeo para explicar um pouco sobre, dar uns spoilers do Oráculo ICL pra gente. Vamos assistir? Bora lá. Já imaginou se você estivesse no meio de um debate com alguém que defende que 1964 foi uma revolução militar e você tivesse acesso a todo o conhecimento do Lindener Pareto sobre isso e pudesse responder com profundidade por quais motivos foi realmente uma ditadura e não uma revolução? Ou a pessoa falasse, não sou nem de direita, nem de esquerda, sou neutro, e você pudesse ter acesso a todo o conhecimento da Marilena Chauí para responder sobre isso e explicar que é uma ideologia dominante e hegemônica? Ou ainda, a pessoa solta uma mentira antifeminista e você consegue acessar a todo o conhecimento de Márcia Tiburi, Nancy Fraser, Maria Ribeiro e desmentir rapidinho essa mentira? E mais, imagina você ter acesso ao conhecimento do professor Castro Rocha para não cair nas estratégias da extrema-direita. Parece um sonho distante ou até parte de um filme Matrix, não? Com o Oráculo, isso será possível e estará na palma da sua mão. Carol é milionária. Aí, meu povo, olha só, a gente fez uma mágica aqui. A Carol, que estava falando agora, ela vai estar junto com a gente no lançamento do Oráculo também. E o professor Castro Rocha se materializou junto com o Rodrigo Viana. Que é o nosso oráculo. Exato. Pelo menos é meu oráculo pessoal, né? A gente andou falando isso, viu, professor? Não é uma ferramenta, mas é um oráculo. A gente andou te chamando de oráculo aqui na nossa mesa. Fico feliz. Você é praticamente uma ferramenta. É isso. De busca. Exato, excelente. Mas, ao contrário das Big Techs, eu sou confiável. Isso. Boa, exatamente. É isso, professor. Aliás, esse é o diferencial, né, do nosso oráculo, porque tem uma valorização dos nossos professores. Então, você sabe... Gente que quando estudou você tá os temas, né? perguntando, pesquisando, que são os nossos professores que vão trazer essa resposta ali em questão de segundos. Então, tô ansiosa para começar... A gente já testou, né? Sim, já sabemos o caminho das pedras. Mas oficialmente o lançamento é hoje, aí todo mundo vai poder usar. Todo mundo da nossa comunidade, lógico, né? E para se inscrever, icln2.com.br. É isso mesmo. Aí, 8 horas da noite de hoje, teremos o nosso lançamento. Então, contagem regressiva aqui para o lançamento do Oráculo.
Seguimos? Eu só queria fazer uma observação. Claro. Fiquei muito decepcionado que a mulher repolho não Não seja é mulher repolho. Para mim, ela sempre será a mulher repolho. A mulher do Rodolfo, que a gente ontem achou que fosse mulher repolho. Que é essa que pediu 5 milhões, está escrito lá pelo menos, né? Não sei Giane se Nogueira. ela, na verdade, ela é a Giane Nogueira. Ela é a mulher do Rodolfo. Vice-prefeita de E Campo Grande. vice-prefeita de Dourados. Dourados, que é Você até falou que é a segunda cidade maior do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, ela não tem nome, ela é mulher do Rodolfo. Mas a gente achou que fosse mulher repolho, seria mais E divertido. realmente a Mas ela é mulher grafia ali, né, que levou muitos jornalistas ao erro ali e realmente, assim, abriu margem. Eu acho que ela vai ficar pra- conhecida daqui para frente como mulher repolho. Vai ser difícil. É difícil ela trocar esse nome agora. É complicado. E ela vai atribuir, claro, ao Flávio Bolsonaro, que não respeita mulheres, né, ao ponto de colocar a mulher do Rodolfo. A mulher do Rodolfo. Ela tem nome, ela tem cargo, ela tem voto. então, Ela pois não é uma autoridade, é uma política, merece respeito. Claro. Mas como o Juliano disse, antes da nossa materialização, isso é um retrato acabado do bolsonarismo. Porque, por exemplo, quando o Jair Messias Bolsonaro indica apressadamente o Flávio Bolsonaro, ele não está indicando o Flávio Bolsonaro, ele está relegando ao ostracismo a Michele Bolsonaro. Sim. Porque para ele a possibilidade de ser marido da Michele é pior do que ir para Papuda. Perfeito, professor. É uma boa. Não, perfeito. Muito bom. É uma boa fala, professor. É uma boa. Vamos seguir aqui falando de outras questões lá de Brasília, pessoal, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse hoje que ele deve votar, né, que ele pretende votar a PEC do fim da escala 6x1 até maio. Aí ele disse que vai ouvir os trabalhadores, vai ouvir os empresários para medir os impactos e tal. Mas ele adianta que tem um ambiente favorável a essa proposta. O ambiente favorável se chama eleição, né? Mas nem todo mundo lá do Congresso pensa assim. Para aprovar essa PEC, o Hugo Mota ele vai lidar com os opositores mais diretos, né? Tem gente tentando ir pelo caminho do empresariado, aquela capa do Globo dizendo mais uma vez que vai quebrar o Brasil, né? Que o 13º vai acabar com o Brasil, que todas as empresas vão quebrar. Ou os jornais em 1888 Exatamente. dizendo que as fazendas iriam à falência. Isso. Exatamente. Exatamente. É muito antigo isso, né, Chico? Esse recurso já não é de hoje. Bom, mas a entrevista para a Folha de São Paulo, o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, aí eu vou ter que dar uma respirada aqui, porque ele disse que ócio demais faz mal e que o povo não tem dinheiro para lazer. Eu vou reproduzir a fala dele, entre aspas, porque é realmente... Senta na cadeira, tá? Se você não estiver sentado, porque realmente é surreal. Vamos lá, abre aspas. Deputado Marcos Pereira. Eu acho que quanto mais trabalho, mais prosperidade. Claro, a pessoa tem que ter lazer, mas lazer demais também, o ócio demais faz mal. E se as pessoas fossem fazer lazer, tivessem condições de fazer lazer, tudo bem, mas a população vai fazer lazer onde? O povo não tem dinheiro, infelizmente. Olha só que escárnio. Vai ficar mais exposto a drogas, a jogos de azar. Pode ser o contrário. Ao invés de lazer, pode ser o mal. Qual é o lazer de um pobre numa comunidade? Ou num sertão lá do Nordeste? Eu estive agora no sertão lá do Nordeste, inclusive tive muito lazer, viu, Chico? Sabe, com a minha Aliás, as família. pessoas sabem muito melhor o que fazer com o ócio do que numa cidade Que coisa como São impressionante. Paulo, Rio, etc. É tanto preconceito embutido nessa frase que é É difícil. um desastre absoluto, né? De um senhor que trabalha numa escala o quê? Ele trabalha um dia por semana no máximo. E você tem uma lembrança boa do passado do Marcos Pereira, né, Chico? É o homem do bife de ouro. Lembra aquela farra em torno de um bife de ouro no restaurante em Nova York? Claro. Quem estava no comando? Quem estava no comando? Claro. Este rapaz. Ele era R$9 um mil um prato desse. R$9.000 o prato. É que essas imagens são do dia dos jogadores de futebol, mas ele também teve numa, né? Essa aí Essa é do Ronaldo. Não é essa imagem. É. É a imagem Essa é a do bife, né? Do prato do chefe lá, que é o salt. Sim, que o Marcos Pereira comeu esse bifão de R$9.000 também. Porque ele é ali dourado. E, Gabi, sabe que tem uma coisa, se eu puder fazer um comentário? Claro. Tem algo muito revelador. Vocês destacaram muito bem a fala. A palavra ócio é uma palavra latina, uma palavra clássica.
Só tinha ócio quem era nobre. Sim. Daí ócio com dignidade. Não é que o ócio trazia dignidade, é que era preciso ter dignidade para ter ócio. Os que não tinham ócio eram escravos. Sim. A palavra lazer é uma palavra moderna que surge de fato no século XIX. E a palavra lazer implica uma vida moderna onde as pessoas trabalham, mas têm o seu tempo de descanso e de fruição. Este senhor, ele é pré-moderno. A concepção dele ainda é escravocrata, porque ele fala mesmo em ócio. Claro que ele não tem nenhuma noção de que a palavra ócio é uma palavra clássica, mas o fato dele usar dessa maneira tão natural mostra que a elite brasileira é, de fato, como diz o Gessé Souza, a elite do atraso. Sabe quem disse isso também, professor? O Lindbergh Farias, Ah, né? que interessante. Deputado, ele disse justamente isso. São um puro suco da mentalidade escravista da elite do atraso. Exatamente, é isso, olha, exatamente. Ele, inclusive, ele é um recém-chegado na elite brasileira. O Marcos Pereira é de uma geração que veio de dentro da Igreja Universal. Ele só é presidente do partido por indicação do Edir Macedo, na época em que o republicano estava totalmente montado em torno dos interesses do Edir Macedo. Eu sei disso, eu trabalhei na TV Record, então eles tinham um tripé. Era a televisão, a Record, a igreja e o partido, né? E os três tinham que andar muito juntos. Ele botava quadros da igreja para dirigir o partido. O Marcos Pereira é um quadro da Igreja Universal dizendo para o povo, trabalhe e pague o dízimo, mas não tenha ócio, não tenha lazer. Não tenha lazer. Incrível, não é? É impressionante. E o bife de ouro que ele comeu, porque os jogadores acham que é em Dubai. O Marcos Pereira é numa comitiva de deputados que vai a Nova York. É outro bife de ouro. É outro bife de ouro. Bife de ouro bom mesmo tem no Rio, que eu já vi. Mas bife de ouro. que é o Jardim Botânico. Mas daí não tem ouro. Não tem ouro e até a gente pode pagar. Até a gente consegue. E é um filezão grande de carne, assim, muito bom. Eu acho impressionante, né? Quando você coloca realmente essas imagens, que a nossa equipe está separando a imagem com o Marcos Pereira mesmo. Que aí você pensa e coloca com essa declaração, dá realmente quase que entrega pronto, né, para a população, assim, o tamanho da controvérsia, do preconceito. Eu queria soltar ele, eu levaria com maior gosto o senhor parlamentar ali no Largo 13, em Santo Amaro. Boa. Ali faria uma roda ali no meio dos trabalhadores que circulam ali e mandava ele repetir a frase. Boa. Isso. Só isso, um teste simples. Repete aí que o povo não gosta de trabalhar. Que ócio demais faz mal, né? Ali eu pegaria na volta... Temos as imagens. Opa. Vamos ao bifão. A versão do chefe que a gente tinha visto antes com os jogadores, agora com... Olha ele ali, ó. Recebendo na boquinha o bife. Tem que parar essa imagem, frisar, como a gente diz, ó. Dá uma frisada na imagem, bem a hora que o bife vai para a boca do... Chega a ser obsceno, não é? É. Porque isso é pago com nossos impostos. R$9 mil num bife. Você dizia que na antiguidade, então, só quem tinha direito a esse tipo de festim... Eram os nobres. Eram os nobres. Aí eles podiam ter ócio. Exatamente. O escravo, não. Não, imagina. Agora, coloca essa imagem e pensa na frase que ele disse, né? O que o pobre vai fazer numa comunidade? Vai fazer o que ele quiser, né? Na hora que ele está trabalhando. É impressionante. Mas é um dirigismo, assim, do trabalho como aquela coisa como disciplina total da sociedade, né? Isso. É a igreja e o trabalho para disciplinar o pobre. Se deixar solto, dá problema, é mais ou menos. E fala que vai para as drogas e vai para a jogatina. A jogatina que ele e o partido dele aprovam. É claro. Liberaram as betes. Claro. Pois é. De pagar impostos. Ou seja, ele está levando o vício. E é por isso que ele quer segurar esse trabalhador sem ócio, para esse trabalhador gastar toda a grana nas bets. Lembrando da barreira que foi imposta também para taxar as bets para ter fundo para a segurança pública, né? Exatamente. Ainda tem isso. Então é esse tipo de gente. Agora, é um ataque que vem de várias partes, né? Aquela manchete da Folha de São Paulo, que é um pouquinho mais elaborada, porque eles não são... rastaquera, que nem o Marcos Pereira, então eles tentam fazer um negócio mais elaborado. Estudo para mostrar que o brasileiro, em média, trabalha menos do que a turma do Sudão, do que a turma... Então, aí a Folha faz uma manchete que era uma campanha descarada, quase que para deixar as pessoas com culpa. Você brasileiro trabalha pouco. Né?
E, então vem da mídia, vem dos empresários se articulando e vem dessa gente aí, dessa liderança de partidos do Centrão. Mas ainda é uma campanha covarde, né? Porque eles não enfrentam isso, nenhum diz. Esse aí é um descuido, que um diz o outro. Mas vê a estratégia do Ciro Nogueira, do Antônio Rueda, dessa turma toda aí. É tentar barrar antes da votação. Claro. Porque nenhum vai ter cara de mostrar que votou contra que o trabalhador tenha 2 dias para descansar. Ali, né? Porque isso é a semana inglesa, né, que se dizia antigamente, né? Trabalha 5, folga 2. Claro. Assim, é uma conquista civilizatória. E o trabalho, a escala 6x1 é desumano. Eu já trabalhei na escala 6x1. Quando eu fiz mestrado, eu tinha que ajudar a minha família, então eu precisava trabalhar. Que emprego que eu ia ter que me permitia trabalhar 6 dias por semana, fazer mestrado, escrever dissertação e tentar ter carreira acadêmica, fazer doutorado? Impossível, não é? Não, encontrei a solução. Como eu falo alguns idiomas mal, mas falo, eu fui trabalhar num hotel internacional de madrugada atendendo o telefone. Eu trabalhava de domingo a domingo, chegava no hotel 11 horas da noite, saía 7 horas da manhã e a minha dissertação de mestrado eu escrevi numa cabine telefônica. Eu trabalhei durante 2 anos na escala 6x1. Escreveu no hotel. Gabi, é impossível. Você não pode ter um relacionamento amoroso, você não pode ter vida familiar, porque você trabalha de domingo a domingo. Quando é que você folga? Sim. Ou na segunda-feira ou na quarta-feira. O que você faz? Não era nem 6x1, né, professora? Era 7-0. Era uma coisa inacreditável, né? Inacreditável. Então, eu digo com propriedade, a escala 6x1 é desumana e somente as pessoas que defendem mantêm uma mentalidade escravocrata. Mas nem reclamo. Feliz da vida, eu estava na cabine telefônica de madrugada escrevendo minha dissertação. E as pessoas que não têm a perspectiva de futuro que eu tinha? Sim. Terminar um mestrado, fazer doutorado, talvez ser professor um dia. Então, isso é muito desumano. Muito. Muito desumano. Muito. E a gente está falando também em um contexto que vira e mexe, a gente discute não só o fim da escala 6x1, mas a pejotização. Então, colocar essas pessoas em condições cada vez mais humanas, trabalhando 12 horas por dia. E aí dá aquele discurso, não, mas aí você flexibiliza, você conversa com o seu patrão. Ou então... não, mas aí ele vai ser empresário de si mesmo, enfim. São empreendedores do próprio caos. Exatamente. Cascata toda aí. Exatamente. Bom, a gente está falando aqui dessa questão do fim da escala 6x1, vamos falar de privilégios também. A gente vai falando de direitos básicos, agora indo para os penduricalhos, né, dos privilégios do judiciário. Ai, meu Deus. Nem dá para levar a sério, não? É difícil, professor, é difícil. A presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho defendeu os penduricalhos numa sessão do Supremo Tribunal Federal. Cláudia Márcia de Carvalho Soares, ela chegou a dizer que os desembargadores mal têm um lanche. Vamos ouvir o que ela disse, a gente já volta a conversar. Existe uma coisa, ministro Dino, ministro Fachin, que se chama remuneração indireta, que é a estrutura de trabalho. E aqui a gente precisa falar sobre isso, né? Ou precisa falar sobre esse Kevin, né? Aqui na Suprema Corte, que é o quê? As condições remuneratórias indiretas da magistratura são diferentes entre si. Que pagamentos são esses? Juiz de primeiro grau não tem carro, paga do seu próprio bolso o combustível, o carro financiado, enfim, não tem apartamento funcional, não tem plano de saúde, não tem refeitório, não tem água e não tem café, ministro Dino. No primeiro grau não tem. Nós pagamos, eu, pelo menos, quando estava na ativa, pagava o meu junto com a minha equipe, né? Isso faz, o que tem isso, Cláudio? Tem sim, porque isso é indireto. O subsídio que é 46, que cai para uns 24 líquido, né, porque a imprensa só coloca o bruto, não coloca ali o que fica para a Previdência Social e para o imposto de renda. Não coloca exatamente que, para o juiz de primeiro grau, esse valor nominal é completamente diferente para um ministro ou para um desembargador. O desembargador também não tem quase nada a não ser um carro. Não tem mais nada também. Mal tem um lanche, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não estou sabendo mais dos lanches. Bom, vamos fazer uma cotinha para mandar um lanche para esse desembargador. Essa senhora ganha R$105 mil. Meu Deus do céu. Pô, pelo amor de Deus. Juiz aposentado. Para com isso, Gabi, né? Essa aí vai ficar conhecida como a juíza do lanchinho, né? Tem a mulher repolho, que não era repolho, e é a juíza do lanchinho. Juíza do lanchinho. Mas eles têm obsessão no negócio de lanche, né? Aquele advogado do general Heleno, lembra do julgamento? Sim. Eu tenho que interromper, porque senão eu não vou nem conseguir jantar a hora que chegar em casa e tal. É uma obsessão por essa história. Mas a gente trata na base da brincadeira, mas você vê a
a segurança com que ela fala, ela tem certeza que eles têm direito disso, Gabi. Não é assim... e ela está querendo dizer, a gente não tem apartamento funcional. Ela está querendo, na verdade, dar uma cutucada nos ministros do Supremo, dizendo, vocês estão aí querendo colocar ordem e acabar com os penduricários, vocês vêm para Brasília e têm apartamento funcional. Porque se deslocam, e são 11, né? É a cúpula maior do Poder Judiciário. Um juiz lá no Rio de Janeiro, por que ele precisa de apartamento funcional? Se ele é do Rio, Claro. Né? Ou do Espírito Santo, ou da Ele Bahia. passa no concurso e ele no concurso aluga e uma vai. casa ou compra uma casa e vai, porque o Pois dinheiro é. dá para fazer isso. Faz um financiamento como qualquer trabalhador brasileiro, se for o caso, né? Agora, e aí está se fazendo de vítima. Os desembargadores, coitados, não tem quase nada, a não ser um carro. Aí ela lembra que todos os desembargadores têm carro, com motorista, provavelmente. Sim. Como diria a Carol Brígido, nossa colega, né, que agora está em outro jornal, mas que conversou com a gente aqui no ICL muitas vezes, e uma vez ela soltou Gente, isso é uma lasanha de absurdo. São muitas camadas. São muitas camadas. É uma lasanha. Muito bom. Já que estamos falando de lanchinho, né? É uma lasanha. É uma boa, né? Uma boa lembrar misto dessa quente de frase da absurdo. Carol. Não, e ela achou que ia se consagrar na classe, na casta, com esse discurso. Tem um revelador, não é? Na fala dela, se a gente, pelo avesso, a fala dela revela a maneira pela qual o Estado foi construído no Brasil. No Brasil, o Estado foi construído para a preservação de privilégios. Isso na forma tributária brasileira e, sobretudo, na justiça. O Brasil é o único país do mundo que tem 4 instâncias recursais. Isso significa que, na verdade, preserva os privilégios da elite. Olha, nenhum de nós que está aqui nesta mesa teria condições, numa causa muito complexa, de chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque nós precisaríamos passar 15 anos pagando uma banca de advogados competentes para passar primeiro grau, segundo grau, Superior Tribunal de Justiça, STF. Nós não conseguiríamos. Quem chega no STF? As pessoas que realmente podem pagar e, quando chegam no STF, o crime prescreve. Só teve uma instância do Estado brasileiro que não foi criada para preservação de privilégio. E não é sem razão que é essa instância que, desde 2016, tem sido solapada até o definhamento máximo. É a Justiça do Trabalho. Essa está sendo sucateada porque não interessa a ninguém. É isso. É isso. Agora, infelizmente, eu estava lendo essa juíza, parece que é originária da Justiça do Trabalho. Hein? Jura? Ah, meu Deus do céu. Ela quer ver? Eu vou procurar aqui. Mas, se não me engano, ela vem da Justiça do Trabalho. Depois eu vou procurar melhor aqui para não cometer uma injustiça. Mas eu tinha lido antes, é isso. Ai, Rodrigo, só piora realmente, né? Só piora. Salário Aliás, uau. o nosso editor, o Ricardo Gouveia, ele botou uma informação aqui a respeito da escala 6x1, né? A proposta de acabar com a jornada 6x1. Tem aqui um estudo que acabou de sair, gente, um estudo da CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E adivinha qual é o resultado Não precisa nem dizer. desse parecer? Vai falir todo mundo, que a economia do Brasil vai... Aumento de 21% na folha salarial, impacto de 122 bilhões de reais anuais no setor, aquela velha história. Aquela manchete do Globo de 62. É em looping, né? É manchete do Globo e eles podiam recuar para o século XIX também. Questão da escravidão. A escravidão era um absurdo porque ia deixar, coitados, os fazendeiros na mão. Como A é que eles iam licença fazer? maternidade e paternidade também, na Claro, Constituinte, um monte de gente dizendo, não tem como, os empresários não vão conseguir, as mulheres não vão mais conseguir emprego, não tem vão mais conseguir. como. E tem uma coisa muito curiosa nessa resistência que há do empresariado brasileiro. É que eles não parecem compreender, por exemplo, a China. O impulso inicial da China para o desenvolvimento extraordinário que a China teve foi a solidificação do mercado interno. Como é que você solidifica o mercado interno? Você aumenta os salários. As pessoas compram mais, é elementar. Se esse cálculo, imaginemos que esse cálculo esteja correto. Eles estão considerando que esse dinheiro que será investido é um dinheiro que se perdeu. Não é, porque qual é a quantia total, Gabi? Quais são quantos? Dessa confederação que diz que ia... 122,4 bilhões de reais anuais. Na verdade, isso é dinheiro que vai injetar na economia. As pessoas terão mais dinheiro para gastar, poderão fazer mais compras. Isso ativará a economia, como já está mais do que provado que nos pequenos locais do Nordeste, do Brasil todo, onde o Bolsa Família dinamiza a economia local, que houve um crescimento generalizado. Então nós temos um capitalismo, Gabi, que se recusa a aumentar o mercado interno, porque não é capitalismo. Nós não tivemos no Brasil realmente uma experiência capitalista.
historicamente, desde a Inglaterra do século XVII, qual é a primeira reforma capitalista? A reforma mãe do capitalismo, é a reforma agrária. Ainda hoje, 2026, nós não tivemos reforma agrária no Brasil. Os empresários brasileiros querem capitalismo escravocrata. É impossível. Os dois momentos em que a gente teve alguma inserção, né, das massas trabalhadoras, né, para os direitos foi com o varguismo e agora mais recentemente com o Lula. Exatamente. E daí as crises. E as crises. Né? Claro. O Vargas termina com o suicídio em 54. E eu estava lendo esses dias, assim, num dia em que tem essa coisa do filho do Lula, os ataques ao Vargas eram exatamente assim. O filho do Vargas, o irmão do Vargas, o Benjamin, o irmão, o Lutero Vargas, o filho do Vargas, era o filho rico do pai dos pobres. É igual. Então a UDN reciclou aí o discurso, mas segue mais ou menos o mesmo ataque caminho. É o mesmo. O ataque é o mesmo. E é impressionante como o mundo inteiro está indo na direção de reduzir a escala e no Brasil, não, vai quebrar. O México ontem, né? O México, exatamente, Chico. Para falar, né? Olha, a juíza, ela é juíza do trabalho mesmo. A Cláudia Márcia de Carvalho Soares trabalhou no Tribunal do Trabalho da Primeira Região. E hoje ela é presidente da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. Por isso que ela estava ontem lá como representante. Estava lá como representante, falando lá nessa sessão do Supremo Tribunal Federal, Gabi. Rodrigo, professor Castro Rocha, Chico Sá, vamos voltar a falar sobre a briga que a gente viu acontecer ali na sessão da CPMI, do INSS, a partir do momento em que se aprova a quebra de sigilos do filho do presidente Lula. Agora há pouco a gente conversava até com o deputado Paulo Pimenta, do PT. Os governistas se reuniram com o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, na residência oficial, pedindo a reversão desse resultado. O Alcolumbre já ouviu essas alegações, não deu nenhuma posição. O Paulo Pimenta, aqui em conversa com a gente, disse que espera que ele anule, de fato, essa votação, enfim, porque há provas, a gente trouxe até aqui as imagens, e não tem uma previsão de acontecer, eventualmente, uma judicialização. Pelo menos o que o Paulo Pimenta disse para a gente. Mas o que o Davi Alcolumbre vai fazer? Ele vai ouvir a posição, né, de cada um ali dos parlamentares, até da oposição, antes de fazer uma análise em parceria com a advocacia do Senado. Mas a base governista está acusando o presidente da comissão, Carlos Viana, de um golpe, por conta daquela conta que a gente fez aqui, né? 21 parlamentares com direito a voto, a maioria, 14 foram contra. E as imagens que a gente preparou têm justamente essa contagem. Está aí na tela, Gabi. Está na tela. É em 3 pedaços, olha aí, ó. Damião Feliciano... Bem a hora que eu falei, tiraram. Mas, ó, Damião Feliciano, Alencar Santana... que corre rápido, mas são os 4 primeiros, depois mais 6 e no final completa 14. Você está olhando agora para a tela? A maioria, é claro. São aqueles que se levantaram, tem os nomes aí, olha, Alencar, Romero, Orlando Silva está ali atrás, Chico. Depois você vai para a próxima tela, Átila Lira, Neto Carleto, Rogério Corrêa, Soraya, Paulo Pimenta, Kleber Verde. E a última tela, Tereza Leitão, Randolph, Jacques Wagner, Jussara Lima. 14 levantaram e falaram, somos contra. 7, me parece. 7. Foram a favor. E aí contaram mais uns 2 votos que estavam na mesa, mas perderam. Não tem, a imagem é muito clara, né? Não tem como o Alcolumbre não anular isso. O que ele pode é usar isso, deixar isso se arrastar como parte das negociações e tal. E aí ele, se tratando de Alcolumbre, a gente já sabe o que ele faz com qualquer coisa dessa, né? Ele ganha mais uns 10 cargos para ocupar no organograma federal, porque qualquer coisa na mão dele vira moeda. Exato. Ou assim, garantias de que a Polícia Federal não vai bater tão duro contra ele no escândalo, na parte do escândalo do Master, ele chega lá no Amapá. Exatamente. Alguma coisa ele vai ganhar com isso, uma proteção. Agora, normalmente a gente é cuidadoso, né? Fala, não, as imagens mostram que supostamente houve uma fraude, mas nesse caso... não tem supostamente. Não tem o supostamente. Está ali na imagem. Não tem como. 21 membros. 14 estão contra. Como é que é essa coisa? Eu acho que o próprio Carlos Viana sabe também disso e
ele vai empurrar essa confusão, vai ganhar 2 dias com essa narrativa, como ele chama. Exato, Chico. Claro. E eu estava vendo nas redes, está funcionando muito bem isso. Tá. Aí já tem deputado pedindo investigação na PGR, aí o nome do Lulinha foi bombado nas redes. Pouco importa para eles. Pouco seja importa, ou não pouco investigar. importa. E teve a briga, né? Claro. Teve a Tem briga. as imagens. Então, o que importa é essa narrativa. O filho do Lula aí é suspeito, para gerar essa confusão. Se durante 2, 3 dias isso rolar, ajuda nessa campanha em que o Flávio está tentando se consolidar. E volta em outubro. E volta. Todos os memes, as imagens voltam em outubro. Volta. Isso mostra uma coisa que é bem preocupante. Eu acho que boa parte do campo progressista ainda não se deu conta. É que a extrema-direita ocupa cargos políticos para tornar a política impossível. Porque o modus operandi da extrema-direita é o golpe permanente. Começou a legislatura. O que fizeram no Senado e na Câmara? Ocuparam a presidência, não permitiram que o Hugo Mota sentasse, não permitiram que o Davi Alcolumbre ocupasse a presidência, se acorrentaram e ficaram presos e durante 3 ou 4 dias não houve nada. É golpe. Sim. Qual é o comportamento do Paulo Bilinski na Comissão de Segurança? Ontem, eu não vou nem repetir o que ele disse. Ele disse, os esquerdistas que somente fazem como deputado, torna impossível a possibilidade da política. O que foi feito aqui agora é um golpe, mas é tão descarado, é tão obsceno. São 21 pessoas que votam. Se 14 dizem não há nenhuma possibilidade na face da Terra, por mais que seja a matemática da relatividade, 7 não vencem 14, é impossível. Mas o que eles estão fazendo? É um golpe permanente. Com que finalidade? Eles produzem ondas miméticas permanentes. Quer ver um exemplo rapidissimamente? Claro, professor. Acadêmico de Niterói faz o desfile da escola de samba. 3 ondas meméticas. A primeira onda memética, ou seja, os memes que todos reproduzem o mesmo, como está acontecendo agora. Primeira onda memética. O desfile implicará a inelegibilidade do Lula porque é apoio do governo para propaganda antecipada. Não deu certo. O TSE negou o pedido. Segunda onda memética. Um sem fim de senadores, deputados, influencers, celebridades da extrema-direita produziram um meme que se repetia sempre. A família da pessoa, dentro de uma lata de conserva, nós queremos conservar os valores cristãos. Terceira onda memética. Acadêmicos de Niterói foi rebaixada, conclusão lógica, Lula será rebaixado, isto é, perderá a reeleição. Mas foram ondas meméticas que se sucederam, que tiveram resultado prático. Na pesquisa Atlas, e eu não vou discutir aqui se a pesquisa é falsa, verdadeira, na pesquisa Atlas, o Flávio Bolsonaro cresce. O que eles farão agora? Evidentemente é um golpe, dificilmente será levado adiante. Porque as imagens, isso pode ser judicializado com facilidade. O que eles produzem durante 72 horas, haverá uma onda de memes sobre o assunto, que retornarão em outubro. Gabi, isso nos mostra é que nós precisamos reagir de outra forma. Sim. Se ficar comprovado que 14 votos foram contrários e 7 foram a favor, o presidente da CPI tem que ser destituído e responsabilizado. Eu acho que o campo progressista, tanto nós quanto os políticos do campo progressista, nós ainda não compreendemos de fato que eles ocupam cargos legislativos para acabar com a política. E nós ainda continuamos imaginando que nós podemos negociar. É um equívoco sério. O deputado Paulo Pimenta justamente fala que eles vão entrar no Conselho de Ética. É isso. O problema é o que sai do Conselho de Ética, né? Que muitas vezes a gente sabe que o resultado não vai para frente. Vamos trazer uma outra pauta aqui. Na verdade, antes, vou até convidar Cristina Serra para participar junto com a gente. Cris, boa noite, seja bem-vinda. Cristina travou, eu estava até preocupado olhando ali o rosto dela. Eu achei que estava assim... Estava séria demais. Conectando aqui para falar com a gente, já a Cris A imagem estava travada. com a gente. Mas enquanto isso acontece, vou adiantar o assunto que a gente vai conversar junto com a Cristina Serra. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais usou o recurso distinguishing para absolver pelo menos 41 réus por estupro de vulnerável em 4 anos, pessoal. Só para esclarecer aqui, né? No direito, distinguishing significa reconhecer que há uma jurisprudência, mas não segui-la. Então, na prática, o magistrado admite que existe um entendimento já consolidado anteriormente, mas ele considera que o caso julgado tem características diferentes. Então, decide não aplicar esse precedente.
Esse levantamento que a gente traz aqui para vocês é do G1, identificou 58 decisões que continham simultaneamente os termos estupro, vulnerável e distinguishing, né, para eles conseguirem localizar nessa base de dados. 41 dos réus dessas 58 decisões foram absolvidos. É um número estarrecedor a partir do caso que a gente viu no TJ de Minas nessa semana. Estarrecedor. Isso mostra algo que eu demorei a compreender. Uma vez conversando com uma colega minha da UERJ, a professora Giovanna De Altri, eu comentei assim com ela, eu falei, Giovanna, eu estou impressionadíssimo como o bolsonarismo estimulou a misoginia no brasileiro. Ela me corrigiu, Gabi, ela falou assim, não, é o contrário. É a misoginia naturalizada que permite movimentos como o bolsonarismo. Porque o que está por trás disso é o total desprezo, Gabi, pela mulher. É o homem se considerando tão superior à mulher que juízes são capazes de contrariar uma jurisprudência estabelecida para favorecer casos de estupro. Este último caso, que foi esse escândalo, um homem de mais de 30 anos com uma menina de 12 anos, é estarrecedor, mas, infelizmente, o caso não é estarrecedor. Estarrecedor é a realidade brasileira. É a misoginia e o machismo que dominam a realidade brasileira. É porque não é uma exceção. Não é, exatamente, não é uma exceção. Isso, não é uma exceção. Isso. A Cris voltou agora, a gente consegue conversar com ela. Cris, boa noite para você. Oi, Gabi, professor João César, Chico, Rodrigo. Olha essa mesa hoje do ICL. Tá? Vou te falar, viu? Não junto com você, Cris. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, querida. A gente falava agora há pouco, trazendo esses dados, né, sobre esse recurso, né, do direito distinguishing utilizado, pelo menos nesse levantamento que o G1 trouxe, né, 41 dos réus de 58 decisões que foram absolvidos em casos de estupro de vulnerável. E a gente vem conversando a respeito disso, Cris, por conta de um caso emblemático, depois vou trazer até atualizações sobre essa história, mas do TJ de Minas, em que um homem de 35 anos foi absolvido por estupro de vulnerável, né? Eles diziam aqui, vou usar muitas aspas, relacionamento com uma de 12. Não existe relacionamento com uma menina de 12 anos, a nossa lei é muito clara em relação a isso, né? Se chama estupro de vulnerável. Mas é impressionante, Cris, que mesmo com essa lei consolidada que a gente tem para proteger crianças e adolescentes, ainda assim tem pessoas em posição de poder, nesse caso do TJ de Minas, né, homens em posição de poder, que se sentem autorizados de aplicar uma jurisprudência, enfim, uma reinterpretação dessa lei, o que não existe, né? Gabi, olha, essa situação, ela é um combo de várias arbitrariedades, né? Mas eu diria, ela expressa de uma forma muito clara a força do patriarcado, né? Que a gente tem visto, não é só no Brasil, em outros países a gente tem visto isso. Um caso que a gente sempre comenta por aqui, caso Jeffrey Epstein, a força do patriarcado. Agora, de fato, é preocupante quando o patriarcado se expressa na interpretação das leis, como neste caso que a gente viu da menina de 12 anos estuprada por um homem de 35 anos. Quer dizer, o patriarcado se sente tão à vontade, né, no país que os próprios juízes que deveriam zelar pela aplicação da lei se sentem à vontade para dar outras interpretações à lei, se sentem à vontade para relativizar, inclusive, o crime de estupro, né? A lei é muito clara, né? Com consentimento ou não, né? Se a família ou a mãe sabia, permitiu ou não, né? A criança de 12, dizer que uma criança de 12 anos consentiu, ela não tem noção para isso, para consentir ou não. Enfim, mas o preocupante é isso, né? Os juízes que relativizam a lei, uma lei que já vem sendo aplicada há muitos anos, mas que esse levantamento mostra como também ela tem sido interpretada de uma maneira equivocada, para dizer o mínimo. E eu acho que isso mostra também uma coisa aqui que nos chama muito a atenção, né? O Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão, né,
teoricamente, de fiscalização do judiciário, precisa botar um olho nessas coisas. Claro. Precisa se antecipar, precisa ter mecanismos de acompanhamento dessas decisões. A gente só está discutindo esse caso, né, porque este caso específico da menina de 12 anos com um homem de 35 veio a público e causou um debate nacional, a ponto do relator mudar o voto, né? Pressão social, né? Ainda bem, funciona. Agora, o levantamento do G1 vem e mostra que outras decisões também foram tomadas no mesmo sentido, no mesmo tribunal. Então, a gente está sempre enxugando gelo, né? Chorando sobre o leite derramado, aqui para usar expressões populares que todo mundo entende. E eu acho que o órgão de supervisão do judiciário, eu acho que isso mostra, esse levantamento mostra, né, que o CNJ tem que ter algum mecanismo. Hoje em dia, gente, com inteligência artificial, né, você consegue fazer acompanhamento de decisões com dados, como o próprio G1 fez, o levantamento, botando ali palavras-chave, né, e chegou a essa conclusão. O órgão, então, de supervisão do judiciário não tem condições de fazer isso, é muito preocupante. A gente não pode, né, ficar sabendo das coisas de tal gravidade, né, depois que elas aconteceram. Inclusive, o levantamento, aqui para fechar muito rápido, né, cita alguns casos em que, por exemplo, né, a decisão foi tomada de relativização, né, da lei, num dos casos, porque o réu disse que se deixou enganar porque a aparência da vítima era de uma mulher mais velha. Gente, como assim? Desde quando a aparência da vítima, né, é critério para uma decisão? Os critérios para a decisão têm que ser os fatos, o que aconteceu diante da lei, né? E isso tem que ser cotejado com a lei, o que a lei diz. Então, é muito grave esse levantamento, eu achei de muita gravidade, mas que é isso, a expressão da força do patriarcado no nosso país. Só para complementar uma informação que a Cris já trouxe, esse desembargador, o Majid Nawef Lawar, ele voltou atrás nessa decisão, ele foi relator desse julgamento, que tinha absolvido esse homem de 35 anos, depois voltou atrás. Agora, a mãe dessa menina de 12 anos e também esse agressor, eles foram presos. Então, foi assim que a Cris estava explicando para a gente, voltou atrás dessa decisão. E é importante porque começaram a aparecer denúncias contra esse desembargador. O que a gente tem na situação de momento? 2 pessoas que prestaram depoimento para o Conselho Nacional de Justiça para a investigação que apura essas denúncias de assédio contra o Majid. O tribunal, o TJ de Minas, disse que o desembargador não vai se manifestar sobre essas acusações. Eu queria lembrar uma particularidade que o Chico Sá trouxe aqui na mesa para discussão nessa semana, que é o que normalmente acontece com esses magistrados, inclusive os que há constatação de que são abusadores, né? Eles vão para a aposentadoria compulsória. Eles são premiados, né? É isso. Uma baita aposentadoria. A grande punição é ser aposentado. Com todos os penduricalhos. Todos os penduricalhos. Então é a glória total por cometer um desatino desse. Agora, que palavrinha também, né? Eu sei que daqui a pouco vai aparecer alguém da área jurídica explicar distinguishing, né? Que está ali, eu até estava vendo aqui na tela, que é o termo técnico utilizado pelos desembargadores. Se quiserem até colocar aí na tela para o pessoal entender o que eu estou falando. Distinguishing. Né? É o termo técnico para dizer, tem uma jurisprudência? Tem, mas eu não vou seguir. E aí, vamos traduzir para o português? Excepcionalidade, exceção. Exceção, vamos criar uma exceção aqui? Boa. É mais ou menos isso. Sim. É uma palavra em inglês, eu sei que provavelmente tem teoria jurídica sobre isso, tem uma série de... Não, mas pode ser traduzido. Vamos traduzir para... É uma forma de ocultar o sentido profundo. Exatamente, porque eu acho que quando vem com essas palavras difíceis, a justiça deveria ser feita para o povo. Então as pessoas têm que entender do que nós estamos falando. Distinguishing, exceção. Vamos pegar uma regra e torcer e falar, não vale. Aqui nesse caso nós vamos liberar o sujeito, ele pode abusar de uma moça com menos de 14 anos, de uma criança, na verdade, porque estabelecemos o distinguishing. Vai para o inferno, né? E nesse caso, o desembargador legislava em causa própria. Total, ele estava se defendendo. É isso. Criando uma jurisprudência para si mesmo no futuro. Olha lá, olha a palavra na tela aí, ó.
Distinguishing. E aí, isso aí ajudou a embasar 40 casos, né, Gabi? Você trouxe, é isso? Exato. Na verdade, um levantamento feito pelo G1, acho que a Cristina... Não, eu estava só querendo... Vocês deram explicações ótimas. Eu estou só querendo chamar a atenção para a palavra mesmo, que me ficou assim, aqui soando na minha cabeça, estranho essa expressão. Rodrigo, um detalhe, você traduziu, é uma exceção, ou deveria ser uma exceção, mas o que o levantamento do G1 mostra, pela frequência com que isso tem sido aplicado, é que não é tão excepcional assim. Pois é. Na verdade, os jogadores, enfim, os juízes têm usado muitas vezes as tais exceções, e isso é que é preocupante. É exatamente isso, porque são 41 dos réus das 58 decisões que o G1 analisou que foram absolvidos. De 58, 41. Então é o contrário. É a regra. Passa a ser a normalidade. A normalidade em Minas, no Tribunal de Justiça de Minas, se tem um adulto se relacionando com uma criança, pode. E tem uma exceção aqui, eu vou entender que pode. Rapaz, então... Provavelmente só não pode se o criminoso for pobre. Muito rapidamente, aqui só uma consideração. O Tribunal de Justiça foi ouvido pela reportagem, né, o Tribunal de Justiça de Minas. E aí fala que são milhões de decisões que o tribunal toma, milhões de causas, etc, etc. E o levantamento do G1, ele se refere a um período. Evidentemente, a reportagem não tem como analisar todas as decisões do tribunal. Isso não tira o mérito e a importância do achado da reportagem, porque neste recorte que ela fez, que se não me falha a memória, é de 4 anos, dos últimos 4 anos, e dessas 50 e poucas decisões tomadas, 40 e poucas, né, em 40 e poucas delas, foi usado esse mecanismo da exceção. Ora, como é que isso não é preocupante? Esse é um número significativo, sim. Perfeito. Cris, eu quero trazer aqui uma notícia que acabou de sair junto com você para analisar junto com a gente. A Corregedoria Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, afastou preventivamente o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal, do cargo de escrivão da Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. O Eduardo vai ter que entregar arma de fogo e carteira funcional em até 5 dias úteis. Ele vai entregar para o Trump lá nos Estados Unidos? Isso, vai entregar para o Trump, Rodrigo Boa. O afastamento vale até a decisão final do processo administrativo disciplinar que foi instaurado em janeiro agora, né, para apurar essas faltas injustificadas do ex-deputado, porque ele está lá com o Trump, né, abraçado com o Trump nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos, né? Ok, alvíceras, vamos comemorar essa decisão antes tarde do que nunca, mas olha o tempo que leva para você tomar medidas administrativas. Ele está 1 ano lá fora, fazendo tudo que fez, conspirando contra o país, traindo o país, articulando com a extrema-direita, com o governo Trump, incitando, instigando para a aplicação de tarifas para que o pai não fosse preso, etc, etc. E leva 1 ano, né, para tirá-lo, para que ele perca o cargo, enfim, a arma, etc, etc. Essa é uma coisa, esse é um debate que faz parte, inclusive, do que a gente estava falando há pouco, né? Esse juiz envolvido aí no caso da menina. Qual é a dificuldade, né, diante de tudo que já se sabe comprovadamente e respeitando o devido processo legal, de tomar alguma medida? Veja o caso do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, daquele ministro que foi afastado. O tribunal abriu uma sindicância e o afastou. Ele alegou doença e tudo mais, mas o fato é que ele foi afastado. Então, essas medidas precisam ser mais rápidas, né, diante de fatos tão claros e cristalinos, né? Enfim, o Eduardo demorou, mas, enfim, finalmente. Cris, muito obrigada, minha querida, por hoje. É um prazer ter você aqui junto com a gente. Um beijo e até a próxima. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Tchau, pessoal. Valeu. Professor Castro Rocha, agora esse é o momento de brilhar, chegou, mas hoje eu vou pedir para que seja assim um brilho de flash, porque o nosso convidado já está a postos para entrar aqui junto com a gente. Eduardo Moreira, tá, gente? Vou dar esse spoiler, ele vai entrar para
conversar com a gente sobre uma nova ferramenta do ICL, que vocês já sabem, o Oráculo ICL. O professor Castro Rocha preparou uma análise literária justamente para falar sobre inteligência artificial. Então vamos colocar na tela o poema do escritor argentino Jorge Luis Borges. Vamos lá. Gostei da pronúncia. Jorge Luis Borges. Carinho aqui de Chico Sá, então tô bem. Vamos lá. Xadrez. No seu nobre canto, os jogadores movem as peças lentamente. O tabuleiro retém-os até a aurora num cativeiro severo em que se odeiam duas cores. Dentro irradiam mágicos rigores, as formas torre homérica, ligeiro cavalo, rainha armada, rei derradeiro, oblíquo bispo e peões agressores. Quando os jogadores tiverem partido, quando o tempo os tenha consumido, por certo não terá cessado o rito. Foi no Oriente que começou esta guerra, cujo anfiteatro é hoje toda a terra. Tal como o outro, este jogo é infinito. Desafio, professora. Brevemente, uma frase. É só um jogo, que é o livro do Eduardo Moreira, que trabalha com a ideia da inteligência artificial. Sim. A palavra literatura é muito bonita, porque é simples. Literatura vem do grego litera, letra, que é uma tradução do grego gramática, porque grama em grego é letra. A literatura é um jogo de xadrez do humano, porque você reúne letras que formam palavras, que reunidas são parágrafos, que juntados são textos. Texto é o latino, é o particípio passado do verbo tecer em latim. Tecido. Tecido. Texto é um tecido. Nunca soube. Se é um tecido, tem alinhavo. De onde vem um alinhavo? Da sequência das palavras. Assim como no jogo de xadrez, o tabuleiro tem sempre 64 peças, 16 peças brancas, 16 peças pretas, as cores que se odeiam, diz Borges. Mas uma vez que o jogo principia, as possibilidades são infinitas, mas dependem sempre da capacidade humana de organizar as peças. Isto é, a literatura e o jogo de xadrez. E por isso tantos literatos foram apaixonados pelo jogo de xadrez. Por exemplo, Machado de Assis, que foi jogador de xadrez. Sim. Porque em ambos os casos o que estava em jogo era uma arte combinatória do humano. Mais um passo e nós teríamos o nosso oráculo, e eu paro por aqui. Rapaz, isso é uma capacidade... Estou impressionada. Depois dessa, só chamando o Edu aqui para fazer será que ele ouviu aqui? Só oráculo. Chico. E aí, Gabi, boa noite, tudo Edu. bem? Bem-vindo. Aí, Edu. Fala, meu irmão. Como é que tá? Olha, eu acho que nunca chamei o Edu para nossa mesa antes, assim, de um Cadê tá meio baixo, né? um lançamento. Agora. Mas olha só, gente. Você sabe que toda vez que a gente lança uma coisa, e eu queria falar com todo mundo que está em casa, porque assim, toda vez que a gente lança uma coisa, é natural que a gente seja meio hiperbólico nas coisas e entusiasmado e animado. Tudo que a gente lança, a gente está animado aqui. Então, muitas vezes, o perigo disso é você habituar e vacinar as pessoas com esse entusiasmo, e quando aparece uma coisa que é completamente fora do comum, essa coisa não ter todo esse destaque para as pessoas que vai acontecer, porque ela fala, mais um super lançamento, etc. E eu queria falar para vocês vão entender isso daqui a uma hora. Vocês vão entender isso daqui a uma hora. O que a gente está lançando hoje, e hoje eu estava em casa, eu quase tomei um calmante. Juro. Eu juro, porque o que esse negócio, a gente está fazendo isso, há um ano a gente está programando o que a gente vai lançar hoje. Só que o que aconteceu nas últimas semanas em termos de desenvolvimento, e nos últimos dias, são coisas que vocês que assistiram aquela apresentação, nem vocês sabem. Nem vocês sabem. Isso é uma possibilidade de revolucionar o ensino no mundo. No mundo. Quais os grandes problemas que a gente tem hoje com a inteligência artificial? Você tem, primeiro, o roubo intelectual. Sim. Você não respeita a propriedade intelectual e você rouba conteúdo. Você tem um problema enorme que é o seguinte, a inteligência artificial, estava ouvindo ali tua explicação do texto, da palavra, ela é medíocre, no sentido de que ela trabalha com médias. Isso. Ela é a média do que existe na internet. Só que na internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. E ao ser a média e homogeneizar a cultura e o conhecimento, ela, por exemplo, não respeita perspectivas locais.
E é um perigo, porque ela não homogeneiza só o conhecimento, ela homogeneiza a moral, ela homogeneiza de acordo com aquela pessoa que comanda aquele motor de busca. Ela é uma ameaça de demissão em massa. Sim. E ela assume a autoria, ela se coloca como autoridade de uma coisa que ela não é autora. Aliás, as pessoas não sabem que a palavra autoridade vem de autoria, vem de autor. E ela se coloca como autoridade de uma coisa que ela não é autora. E isso virou um problema enorme no mundo inteiro. É um problema que até, pasmem, os grandes fundos de investimento, as grandes empresas de tecnologia, as big techs, eles estão buscando uma solução para isso, porque aquela tecnologia que veio como uma promessa das pessoas terem muito mais conhecimento, está emburrecendo as pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais rasas e superficiais no seu conhecimento. Os professores estão perdendo o estímulo, as pessoas que gostariam de se tornar mestres acham que essa não é a profissão do futuro, e o que a gente vai mostrar hoje à noite muda completamente o jogo, revoluciona a educação e vai, assim, diretamente confrontando todos esses problemas, um por um. E traz uma solução que vai fazer... A gente vai mostrar hoje a solução que a gente fez no ICL. Mas a gente já está em processo de implementação disso em escolas, já está com processo de implementação isso em universidades, e isso vai revolucionar a relação aluno-professor, vai usar a ferramenta de IA como um potencializador dos mestres e valorizador da profissão de docente, e vai fazer com que as pessoas elas possam estudar de uma maneira muito mais inteligente e prazerosa do que estudaram até hoje. É uma revolução. É uma revolução que a gente vai mostrar hoje à noite. Então eu falo para vocês assim, não percam em hipótese alguma, se você é aluno, se você é professor, se você trabalha numa empresa, se você é um curioso, estudioso, um leitor de livros, não percam em hipótese alguma o que vai ser mostrado, porque o dia de hoje é um dia histórico para a educação. O Edu, a gente tem falado aqui chamado de uma ferramenta. É um pouco mais do que uma ferramenta. É mais do que uma ferramenta. Ele é, obviamente, um motor e que esse motor, essa ferramenta, adaptado a um conjunto de dados, ela se torna um produto. Então, um motor adaptado a um conjunto de dados se torna um produto. Só que o que a gente vai mostrar hoje é mais do que só um motor e é mais do que só um produto. É um cavalo de pau no conceito de como a tecnologia pode ser utilizada para a educação. É um cavalo de pau, é uma guinada de 180 graus uma nova daquela solução. Sabe quando você chega, eu sou engenheiro, você chega e fala assim, não, esse é um conjunto de equações sem solução? As pessoas estavam vendo isso como um conjunto de equações sem solução, um beco sem saída. A gente encontrou a saída e a gente vai mostrar hoje à noite. Sensacional. E tudo com base, né, para quem, assim, eu acho que a nossa comunidade já acompanhou nos últimos dias, mas tudo com base no que existe já de palestra, de curso, de conteúdo que já está lá no ICL. Né? Novamente, é que eu não quero dar muitos spoilers, até porque falta muito pouco tempo. Daqui a 1 hora a história. Aliás, se você... É só você ficar aqui, se você quiser ficar aqui, deixar ligado o negócio, daqui a 1 hora vai tá aí na sua tela. Mas se você não quiser... E eu até recomendo, vai, janta um negocinho, dá aquela socializada, dá aquela relaxada. Só se inscrever aqui, ó, tá aqui, ó. ICLN2. Clica agora, eu vou pedir pro pessoal botar no chat aqui. Clica no link icln2.com.br. Aí você vai clicar nesse negócio, vai botar ali o aviso, você vai ser levado a uma página, aí clica naquele sininho para te ativar. Isso, aí o que acontece? Você já fica ali, quando começar, você é notificado, você não vai perder. Mas eu estou falando de coração isso. Assim, me deem esse voto de confiança de que o que vocês vão ver hoje à noite é revolucionário. Me deem o voto de confiança que o que vocês vão ver hoje à noite é revolucionário. E eu tenho certeza que todo mundo vai sair da noite de hoje, assim, com uma esperança, sabe? Tanto os alunos como os mestres. Porque é um jogo inacreditavelmente de ganha-ganha.
O Castro Não é Rocha só um vai jogo. estar junto, né? Não é só um Não é só um jogo. O Castro Rocha vai estar junto, né? Vai, porque é muito importante ter a figura do mestre docente. Estamos todos ali, né? E eu representando, acho que ali as pessoas, dezenas de milhares de pessoas, representam aqueles que estão aprendendo, que estão no CL para poder buscar conhecimento, mas é muito importante, e eles têm sido esquecidos, ouvir o cara que está ali do outro lado, que é esse cara que construiu o conhecimento, que esse cara tem esse papel tão grande de construir, né? Ainda mais, Edu, no momento que todo mundo está com uma visão muito apocalíptica disso tudo. Isso, e é para estar. Vai tirar meu emprego, assim, a situação isso. de risco, né, diante disso. Você vai apresentar uma outra história dessa parada toda. E já vou dar mais um insight. É uma solução que a gente desenvolveu com toda uma característica para ela se tornar global. É uma solução que é uma solução feita, tá? E preparada. Aí eu já estou falando do motor. O produto de hoje também é assim, mas o motor já foi feito assim para 7 idiomas. Uau! Para 7 idiomas. Então é uma solução que imediatamente ela vale para a América Latina, ela vale para a América do Norte, ela vale para a Europa, ela vale para vários países da África. Aliás, também estamos vendo umas possibilidades de revolucionar a educação em alguns lugares da África com isso. E ainda não, mas está chegando. A gente vai adaptar ela para poder ser utilizada na China também. Uau! Aí conquistamos o mundo. Quê? Ou não. A gente decoloniza o mundo. Não é isso? Eu acho que essa que é a principal intenção. Claro. O mundo tá com muitos conquistadores já. A gente precisa libertar o mundo. E decoloniza a IA também. Decoloniza a Muito IA. bom. A inteligência. Não, mas eu tô falando, vocês vão ficar... E a gente vai usar ela aqui hoje. Não é só uma apresentação estática. A gente vai usar. E vai usar e você vai me ajudar, você vai fazer questionamento. Vocês que estão assistindo, vocês vão também fazer perguntas. A gente vai se divertir. Além de tudo, vai ser divertido hoje à noite. Vai ser uma coisa construída coletivamente Isso. também, né? É isso aí. Fantástico. A educação do oráculo. Estou muito animado. Daqui a 1 hora tamo junto, galera. Estamos animados, então. Ó, clica no link aqui, ó. Não esquece não, icln2.com.br. Para quem tá vendo na TV, tem o QR Code também, né? Aqui na tela, tá no canto. Então, se vocês estiverem assistindo pela televisão, vocês podem... Aí, ó, aqui do lado. Vocês apontam o celular aqui. E aí, vocês podem entrar também. Vale o link, né, do chat, que já está ativo. Você já pode clicar e vai direto para a inscrição, que é assim, 2 segundos, né? Enquanto a gente está conversando. Tem 1 horinha agora, hein, gente? 1 horinha para respirar. 8 da noite começa. E 8 da noite. voltar aqui às 8 da noite. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Boa sorte. ICL sendo ICL, né? É isso. É isso aí. Edu e professor Castro Rocha estarão lá. A gente tem um encontro às 8 horas da noite. isso Vamos aí, nessa, Gabi. pessoal. Vamos Boa lá. sorte. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. É hoje, turma, chegou o grande dia. 8 horas da noite a gente vai lançar a ferramenta revolucionária que muda completamente o jogo, não só para aprender as coisas, mas para esse ano tão difícil como 2026. É uma ferramenta que vai fazer você ter ao seu lado o tempo inteiro as maiores cabeças pensantes do Brasil e do mundo, de uma maneira rápida, prática e pessoal. Uma ferramenta única no mundo, fruto de mais de 1 ano de desenvolvimento do ICL. Todo mundo precisa assistir e ter acesso a essa ferramenta para, nesse ano, a gente sair vitorioso.